Muito bom dia para todos vocês aqui no nosso canal e logo cedo nós já estamos aqui trazendo mais vídeos e informações do Flamengo para vocês. E meus amigos, quem é torcedor do Flamengo tá feliz hoje porque o nosso Mengão venceu por 2-0 o Fluminense, gols de Ayrton Lucas e de Pedro. E a imprensa esportiva de todo o Brasil aí tá repercutindo essa vitória do nosso Mengão e nós vamos aqui analisar o João Guilherme. João Guilherme foi direto e falou tudo sobre a vitória do Flamengo e nós vamos analisar juntos aqui no nosso canal. E tem também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa grande vitória do Flamengo. Meu amigo, você acredita que o Flamengo já está com a mão na taça? Escreva nos comentários e aproveita e dá aquela passadinha aqui nos comentários, deixa a sua risadinha aí pros antes, porque os antes sempre visitam aqui os vídeos, né? Pra criticar, visita aqui pra falar mal do Flamengo, mas hoje é a vez da torcida do Flamengo chegar no vídeo aqui e deixar a sua risada. Então não somente assiste o vídeo, deixa o like no vídeo, compartilha e escreva aqui nos comentários, deixa a sua risada aí, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil e também João Guilherme, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Adão voltou, rapaz. Muito bem. Aliás, eu gostaria aqui de fazer um elogio a um jogador que recentemente eu fiz críticas e acho que até merecidas, mas acho que hoje ele merece um elogio, viu? O Davi Luiz fez uma partida excelente. Lembrando aquele Davi Luiz lá da época do Dorival Júnior, muito firme na zaga, jogando mais atrás, na linha de 3, ele sendo o último aqui da defesa, jogando mais na sobra, não ficando tanto exposto no mano a mano. Ele jogou bem, ele foi bem. O problema do Flamengo, o meio-campo, não existiu. Meio-campo do Flamengo foi inteiramente dominado pelo Fluminense no primeiro tempo. Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Fluminense chegou mais do que o Flamengo no primeiro tempo. Hoje eu achei que a defesa do Flamengo, a linha defensiva do Flamengo, ela não teve tantos problemas. O problema maior foi no meio-campo. Existia um buraco ali, um latifúndio, em que o André do Fluminense deitou e rolou. Aí veio o segundo tempo. E no início do segundo tempo, esse é um ponto importante de observar no jogo de hoje. O Flamengo não demonstrou o que acontecia nos jogos anteriores, um declínio físico. Pelo contrário, o Flamengo voltou com intensidade, com pegada. O Gerson, que não viu a bola no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, né? E aí o Flamengo, numa linda jogada, iniciada pelo garoto Matheus França, que de novo fez uma boa partida. Eu sei que os fãs do Everton Ribeiro vão ficar chateados comigo, porque o fã-clube dele é enorme, mas hoje o Matheus França é um jogador mais efetivo, mais importante do que o Everton Ribeiro, e está na frente dele, hein? Tanto, pelo menos na cabeça do VP, e eu concordo com ele nisso. Tanto é que ele começou o jogo, ele saiu na metade do segundo tempo e ele participou decisivamente da jogada do primeiro gol. O passe do Matheus França para o Pedro foi um deboche. Foi uma bola sensacional. E aí o Pedro, com aquela categoria que ele tem, não adianta se queixar. O Pedrão vai marcar ou vai assistir, né? Ele deixou o Cebolinha, Cebolinha serviu ao Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas cravou. Ayrton Lucas, o melhor em campo. Mais uma vez nessa temporada, né? Porque ele fez o gol e deu o passe para o segundo gol, o gol do Pedro. Então, Ayrton Lucas realmente está voando e, de fato, ele é o principal jogador do Flamengo junto com o Pedro nessa temporada. No segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. Vocês podem falar que ele é isso, que ele é aquilo, lembrar da sogra, mas o jogo que eu vi, no segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. E vou explicar aqui a estratégia. Primeiro que ele encheu o meio-campo para bloquear essa movimentação do Pirani, que não conseguiu render como no jogo anterior. E depois, meus amigos, já estava 1-0 para o Flamengo. O que ele fez? Ele percebeu que o Fluminense caiu fisicamente. E aí ele colocou
descansados Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Vidal, que entraram na metade do segundo tempo, pegando um Fluminense que já vinha caindo de ritmo, caindo de produção, já não estava correndo tanto. E aí o que aconteceu? O Flamengo, que ficou a maior parte do jogo olhando a bola com o Fluminense, passou a ter o controle da bola. A bola veio para o Flamengo. Porque aí é covardia a qualidade, né? Por isso que falamos tanto do elenco do Flamengo. Em termos técnicos, quando Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro entraram e se juntaram a Gerson, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Pedro, todos esses jogadores que eu citei são jogadores de muita qualidade técnica. São caras refinados. Você pode reparar isso. Quando o Vitor Pereira coloca esses jogadores que até pouco tempo eram titulares intocáveis, o Flamengo começa a ficar com a bola. O jogo mudou de posição. Então, fez 1-0 numa estocada rápida no início do segundo tempo. Já com 1-0, coloca esses caras que controlam muito bem o jogo, o Fluminense em desvantagem, tendo que partir, e aí vem o checkmate. Everton Ribeiro dá o passe para o Ayrton Lucas, que arranca, difícil para o Ayrton Lucas, que ele está voando, para mim é um lateral que tem potencial para em breve estar na seleção brasileira. Ele entra e dá uma assistência, opa, quase com o microfone caiu. Ele entra e dá uma assistência, né? Não foi um cruzamento, foi uma assistência. Ele mirava o Gabigol, mas a bola passou pelo Gabi e chegou até o Pedro, que cravou. Não adianta se queixar. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, mas foi envolvido por uma estratégia no segundo tempo, depois que o Flamengo fez 1-0 em um contra-ataque, numa jogada em que o Fluminense estava se lançando. A partir daí, com os caras que sabem tratar a bola com muito carinho, que tem intimidade com a bola, que a bola gosta deles, a bola estava sorrindo nos pés de Felipe Luiz, de Vidal, de Davi Luiz, de Everton Ribeiro, de Gerson, de Pedro, de Ayrton Lucas, e vai e volta, e só fazendo carinho na bola. Ficou uma situação difícil realmente para o Fluminense, que teve que correr atrás para tentar diminuir a diferença. Então, na minha opinião, o Vitor Pereira foi bem na estratégia dele. De novo, no jogo da Taça Guanabara, que o Fluminense foi campeão, ele tirou Gabigol, ele tirou Arrascaeta, o Flamengo não se encontrou no jogo, o Fluminense cresceu e ganhou o título. No jogo contra o Vasco, do último final de semana, né, recentemente, antes da data FIFA, há 15 dias, né, as mexidas dele funcionaram muito no jogo, minha gente. Matheus França entrou e foi decisivo naquele dia, né? Mudou o jogo. Hoje, ele colocou os caras na hora certa para segurar o jogo. 1-0, tá comigo, vou ficar com a bola, deixa o Fluminense vir e aí vamos tentar ampliar a vantagem. Então, acho que o Vitor Pereira realmente, ele mandou bem na estratégia de jogo. Concorda comigo? Eita, eu acho que a maioria que não, né? A maioria quer que o VP se exploda. Foi uma escalação um tanto quanto controversa, afinal de contas, o ex-técnico do Corinthians deixou no banco de reservas Everton Ribeiro e Gabigol. Entrou com Pedro apenas como jogador de frente, ladeado por Everton Cebolinha e Matheus França. O que queria Vitor Pereira com isso? Povoar mais o seu meio de campo, tentar interceptar as investidas do Fluminense, sobretudo em alta velocidade, quando o time se compacta, se junta para a tentativa de inversões de bola. O Fluminense faz muito bem isso. O Flamengo sofreu no primeiro tempo, sobretudo com saídas de bola, né? Foram 12 tentativas de lançamento do goleiro Santos, com apenas 4 atingindo o alvo. Ou seja, teve problemas ali o Flamengo no seu processo de saída de bola. No segundo tempo, a equipe voltou muito melhor
E o gol nasce justamente numa jogada típica do jogo de oposição, ou seja, ocupação de espaço por jogadores diferentes, não necessariamente aqueles de determinada posição. A bola começa com o Matheus França, passa pelo Pedro, Everton Cebolinha, que acha Ayrton Lucas, ou seja, 4 jogadores alinhados lateralmente. Isso aí é típico do jogo de posição. O Flamengo faz o primeiro gol e depois, uma bela jogada do Ayrton Lucas, mais uma melhor em campo, disparado. O Flamengo faz o segundo gol com o Pedro e se coloca numa situação muito confortável para o jogo de volta, uma vez que o Fluminense perdeu o Samuel Xavier expulso, o técnico Fernando Diniz, que também recebeu o cartão vermelho, além do Martinelli lesionado. A falta de Samuel Xavier, ela é violenta demais. Sim. É uma falta para cartão vermelho indiscutível, porque ela é muito violenta. A do Léo Pereira, a gente pode discutir a violência. Eu entendo o que você está falando, que você pode até avaliar que na soma das duas coisas, né, é a tal da falta do cartão laranja do ponto de vista da agressividade, da violência, e também para o cartão laranja do ponto de vista da falta tática, e aí você poderia dizer, mas eu acho que ali cabe mais uma interpretação, e foi a interpretação do árbitro de campo, então eu não gosto muito do VAR se metendo nesse tipo de lance, e acho que a falta do Samuel Xavier, essa é indiscutível, é para o vermelho eu acho que o VAR só deveria interferir no lance do Léo Pereira se houvesse a certeza de ser uma ocasião clara de gol, e eu acho que por cobertura, posição no campo, tem que ir com a decisão do campo. É isso que, assim, e lá tem agravante, assim, lá você soma, né, a questão disciplinar com a tática. No do medo do Samuel Xavier é só disciplinar. Mas a decisão é até mais fácil, né? Mais fácil. No caso mas ela é muito forte, mas do Samuel Xavier. Mas no caso do Diniz, acredito que a reclamação foi pelo critério do árbitro. A gente nem viu ninguém fazendo sinal de VAR, foi porque o Wagner optou por não dar vermelho para o Léo, mas expulsou o Samuel por uma situação diferente de jogo, mas naquele momento, por ter sido uma falta. Não é uma falta em que o Léo Pereira dá um carrinho e simplesmente derruba o jogador. Ele vai no meio das pernas. Então ali o Wagner poderia ter interpretado como uma força excessiva, por exemplo. Então, o vermelho ali só pela falta, eu acho que ninguém daria. Mas então, só pela violência, é a soma das duas coisas. A situação, ele evitou uma situação. Por isso que eu acho que não dá para usar o termo critério, Breiler, porque são lances diferentes. Não, são distintos, sem dúvida. E essa coisa de reclamar do jogo, que ele viu a uma baita distância e concluiu que era um lance. Cara, eu acho que tem um contexto do lance. Bom pontuar que o Flamengo já vencia por 2-0, o placar, de certa forma, já estava encaminhado, o que se reclama é que tirou a possibilidade do Fluminense de reagir, de buscar um gol que deixaria a situação um pouco mais aberta para o segundo jogo. E há também essa situação do Thiago Maia, que ali é muito critério, não é intervenção de VAR. Mas o Thiago Maia, sabendo que tinha cartão, a atitude que ele tem, até no primeiro tempo, ele não se preserva. O Ganso, por exemplo, o Ganso tomou um cartão amarelo e ele já passou aí mais na manha, deixar algumas divididas. O Thiago Maia não, estava chegando junto em todas, dando carrinho. Então ele se expôs bastante. Se o Wagner fosse tão rígido como foi na expulsão, uma rigidez até que para mim, ok, porque houve um pisão do Samuel Xavier, mesmo que involuntário, a imagem do pisão, violenta, se o árbitro enxerga, é muito visível, mas do ponto de vista de rigorosidade, ele poderia ter expulsado ou Thiago Maia ou Léo Pereira. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo aqui cedo pra vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.